vou sair do modo script da minha Godot, vou passar para o modo 2D. E aí está sendo exibida aqui a cena Player 1. Pode estar tanto na Player 1 quanto na principal, não tem problema. Vou vir no menu Cena, vou solicitar uma nova cena. E a cena vai vir em branco. Eu vou usar basicamente os mesmos componentes, os mesmos nós que eu utilizei na Player 1. Então, vou iniciar com o nó do tipo área 2D. E repare que a Godot ela mostra para a gente os últimos que a gente utilizou. Então, eu quero uma área 2D, no qual eu vou renomear ele para Player 2. Vou adicionar um nó do tipo Sprite 2D, que será a imagem do meu player. Eu vou utilizar o mesmo ícone, vou jogar ele aqui. Então está a imagem aqui. Vou clicar em cima do Player 2 aqui novamente para adicionar uma Collision Shape, que vai definir a forma dele. Então a forma de colisão, e vou migrar ela aqui para colocar nela, na verdade, modo novo retângulo. E aí eu vou redimensionar essa colisão para que ela coincida com a área do meu player. Tá? Bom, mas acontece o seguinte, esse player aqui está idêntico ao player 1. Eu posso observar isso se eu clicar aqui nesse olhinho aqui, ó, eu alterno a visibilidade da collision. Então aqui ela está exibindo a collision, aqui não. Repare que essa skin é a mesma skin do player 1. Eu quero dar uma mudada nessa skin. Então eu vou clicar aqui em cima de Sprite. E dentro aqui de material não, desculpa, Visibility, eu tenho essa opção de Modulate. E aqui eu vou clicar nesse Modulate e eu vou modificar um pouco a cor desse meu player. Eu posso colocar ele para qualquer cor. Vou puxar ele aqui para um tom de vermelho. Tá? Então repare que a minha skin modificou. E por que eu estou fazendo isso? Só para eu ter uma diferenciação de quem é o player 1 de quem é o player 2. Então esse Modulate permite que eu modifique os parâmetros de cor da minha imagem, aqui aplicando como se fosse um filtro sobre ela. Bom, cliquei aqui, vou habilitar novamente o olhinho da Collision Shape para que ele fique por cima e eu vou salvar essa cena. Então, Ctrl S, essa cena, ó, vou vir para o diretório cenas, né, Cine, e vou salvar ela com o nome de Player 2. Salvei. E o próximo passo agora é linkar essa cena lá naquela principal. Então, vou vir na cena principal, que está aqui em cima, vou clicar sobre o nó principal e vou clicar no botão de link para jogar a cena do Player 2. Bom, se eu executar o jogo agora, eu tenho o Player 1 posicionado aqui e o Player 2 está lá em cima. O que eu vou fazer? Trazer o Player 2 para a mesma altura do Player 1, porém aqui do lado direito da tela. Então, como que eu vou fazer isso? Novamente no script. Então, para quem não lembra, o script que eu posicionei o Player 1, foi o script da cena principal. Então, eu vou clicar aqui na cena principal e vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Ele vai me jogar no script do principal. E eu tenho aqui, ó, o posicionamento do Player 1. Ó. Player 1 Global Position X igual a 100. Player 1 Global Position Y igual a 381. E aqui eu vou fazer a mesma coisa agora, porém, com o Player 2. Então, Player 2 ponto Global Position no eixo X. Tá? Aí o X é a altura. O X, na verdade, o X é o deslocamento. Como eu coloquei ele 100 da esquerda para a direita, eu vou pegar o tamanho da tela inteirinha, que é 1280, e vou tirar 100. Então, 1180. Posicionei ele lá na direita. E agora, na altura, que é o eixo Y, Player 2 ponto Global Position de Y vai ser a mesma altura do Player 381. Então, quando eu coloco essas duas novas linhas, estou posicionando agora o Player 2. Eu vou executar o jogo. Eu tenho o Player 2 posicionado aqui. Bom, mas agora vem a próxima etapa. Como que eu vou fazer com que esse Player 2 venha em direção ao Player 1? E para isso, a gente vai começar a programar o Player 2. A
programação do Player 2 ela vai seguir inicialmente o mesmo padrão da Player 1. Então eu vou vir aqui no Player 2, vou clicar aqui sobre o nó área 2D do Player 2 e vou pedir para adicionar um novo script. Por quê? Porque é um script específico para o Player 2. Então, vou clicar aqui, aí ele vai me falar que é um GD script, que ele herda do área 2D, porque esse nó é um área 2D, vai usar o padrão do script, mas ele está salvando, ó, novamente, dentro do diretório cine. E eu não quero, eu quero o diretório script. Então, eu vou ter que clicar aqui, clicar sobre o diretório de scripts. Se ele não estiver aparecendo aqui, eu uso essa setinha para subir um nível na minha estrutura hierárquica de diretórios, dou um duplo clique em scripts e marco aqui para abrir e depois no botão criar. Então, esse daqui já é o script meu do Player 2. Tá? Então, eu tenho o script do Player 1 e o script do Player 2. Para não confundir quando a gente estiver navegando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comentário antes desse extends área aqui, ó. Então, esse daqui é o do Player 1. Então, antes aqui, eu vou dar um Enter e vou colocar o seguinte, script do Player 1. E vou fazer o mesmo com o Player 2, ó. Script do Player 2. Então, tem o script do Player 1, script do Player 2, e aqui eu vou colocar o script principal. Quando eu inicio a linha com a hashtag, isso é um comentário e não interfere no funcionamento do jogo. F5 aqui, o jogo continua funcionando normalmente. Isso é apenas um comentário. E esses comentários me permitem rapidamente que eu identifique qual script eu estou trabalhando. Então, no script do Player 2, que aqui está totalmente em branco ainda, eu vou começar a criar as variáveis que eu vou precisar. E a primeira variável para que ele tenha um deslocamento é a velocidade dele. Vou criar uma variável de velocidade, reparem que eu posso repetir o mesmo nome, só que no Player 1 eu comecei com a velocidade 200, e nesse Player 2 eu vou começar com uma velocidade de 100. Por quê? Porque se eu colocar uma velocidade de 200 já de cara, possivelmente o Player 1 não vai conseguir fugir do Player 2. E todos os jogos a gente sempre começa com um nível de dificuldade um pouco mais baixo e a gente vai aumentando. Então aqui eu estou começando com a velocidade 100, que é metade da velocidade de deslocamento do Player 1, tá? E eu consigo fugir então do Player 2. Bom, para que eu possa fazer com que o Player 2 vá em direção ao Player 1, é necessário que o Player 2 saiba a posição do Player 1, porque senão ele não vai saber para onde ele tem que ir. Então, eu vou criar uma variável também chamada de pós-Player 1. Porém, somente essa variável também não vai indicar o que eu tenho que fazer, porque o Player 2 agora sabe onde está o Player 1, mas ele também tem que saber onde ele está, para ele poder traçar o caminho em direção ao Player 1. Então, eu vou criar também uma variável chamada pós-Player 2. Então, tenho aqui duas variáveis. Então, antes da gente programar o Player 2, a movimentação do Player 2, vamos entender um pouquinho de como que ele vai chegar no Player 1. Para isso eu vou abrir meu bloco de notas aqui e eu vou explicar para vocês um pouco desse deslocamento. Vou aumentar um pouco o tamanho da letra para ficar mais fácil a visualização, certo? E a gente vai falar o seguinte, bom, o Player 1, quando ele está no cenário, ele possui uma posição que é dada pelas coordenadas x e y. Tá? O Player 2 também ele tem uma posição que é dada pelas coordenadas x e y. Então, vou dar um exemplo aqui. O Player 1, num determinado momento, quando o jogo inicia, ele está em 100 no eixo x e 381 no eixo y. O Player 2, quando começa, ele está
x e 381 no eixo y. Então, repare que eu tenho a coordenada do player 1 e tenho a coordenada do player 2. Essas coordenadas na Godot, elas são fornecidas por um carinha chamado vector 2. É como se eu tivesse isso aqui, ó, tá? Que é um vetor. O que vem a ser um vetor? É uma variável bidimensional, nesse caso aqui, que ela possui duas dimensões. E quais são as dimensões? As dimensões do eixo x e do eixo y. Bom, se eu quero saber aonde que está o player 1 ou como fazer o player 2 ir em direção ao player 1, é só eu subtrair o vetor de posição do player 1 em relação ao vetor de posição. Então, a direção da minha movimentação vai ser esse P1 menos esse P2. E aqui, se a gente analisar os dois vetores ali, quando eu subtrair 1.100, na verdade 100, de menos 1.180, eu vou ter menos 1.080. E quando eu subtrair, tá, vamos até colocar aqui dentro do vetor, vector 2, né? Então, 100 menos 1.180 dá menos 1.080. E 381 menos 381 dá zero. Olha, o que eu percebo nessa operação aqui? Tá? Vamos começar pelo ponto mais fácil, o zero, que está no eixo y. Isso indica para mim que os dois players estão exatamente na mesma posição do eixo y. Bom, no eixo x, vou analisar o 1080. O 1080 me indica a distância que o player 2 está em relação ao player 1. Eles estão distantes 1080 pixels. Bom, mas 1080 pixels em que sentido? E aí eu tenho o sinalzinho de menos. O sinal de menos, igual a gente já comentou anteriormente, quando é no eixo x, indica que o player 2 está à direita do player 1. Por quê? Porque ele vai ter que fazer um deslocamento negativo de 1080 pixels para chegar no player 1. Então, com esse vetor resultante aqui, que é a direção, eu sei o seguinte, olha, o player 2 está a menos 1080 pixels do player 1 no eixo x e a 0 no eixo y. E como é negativo, eu posso afirmar para vocês que o player 2 está à direita do player 1. Tá, até aí tudo bem. Agora, como que eu vou fazer ele movimentar? Bom, lembra da nossa global position? Tá? A nossa global position, ela é um vetor também. Ela é um vetor 2 de x, vírgula y. Ok? Bom, se eu tenho, vamos pegar aqui essa direção aqui, ó, menos 1080 e 0, que é a direção que eu cheguei ali. Se eu pegar ela e somar uma unidade nela, tá, no eixo x, então se eu pegar isso aqui e incrementar ela uma no eixo x, tá, o que vai acontecer com isso daqui? Então, menos 1080 mais 1, menos 1079. Se eu incrementar novamente mais um aqui, 1078, 1077 e assim por diante. Até o momento que esse cara aqui vai estar exatamente em cima do player 1. Chega nisso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar para o player 2 ir em direção ao player 1 através da sua posição global, diminuindo ela na razão em que ele tem que se aproximar do player 1. E é assim que a gente vai fazer esse código. Então, para começar esse código, então, além dessas duas variáveis que a gente já criou,
que é a velocidade de deslocamento e a posição do player 2, eu vou ter que trazer o player 1 para o script do player 2, porque na Godot essas variáveis aqui são variáveis locais, ou seja, só podem ser acessadas pelo próprio script. E a posição do player 1 é um valor, vamos chamar assim, uma variável do script do player 1, então ela não está aqui. Então eu vou ter que trazer esse player 1 para cá para poder capturar a posição dele. Só que eu só posso trazer ele depois que ele estiver carregado e pronto para uso. Então, para isso, eu vou usar o onReady. Esse onReady, ele significa que é uma notificação, como se fosse uma notificação falando, olha, só usa quando ele estiver pronto. Então, quando ele estiver pronto, eu vou criar uma variável chamada alvo, tá? Player, alvo do player 1, e essa variável é do tipo área 2D. Por que área 2D? Porque o meu player 1, o nó principal dele é uma área 2D. E o valor dessa variável, vai ser o getParent.getNode, e aí player 1. Bom, André, agora eu não entendi nada. Tá, então vamos lá. Aqui eu estou criando uma variável chamada alvo player 1. Essa variável é do tipo área 2D, ou seja, ela vai trazer uma série de características do área 2D. E aí, o que esse cara aqui está fazendo? Bom, quando eu executo o jogo, eu executo ele na cena principal, não é? A cena principal, eu tenho o nó principal, o player 1 e o player 2. Eu estou programando esse cara. Esses dois caras, tanto o player 1 quanto o player 2, são filhos desse nó aqui, principal. Então, olha o que eu estou fazendo no meu script. Como ele está sendo executado no player 2, ele vai pegar o pai do player 2, que é o principal, e vai pegar dentro desse pai o filho, o node. Qual node? Player 1. E aí eu já consigo agora trazer a coordenada. Bom, feito isso, eu tenho agora que adicionar essa coordenada a essa variável aqui. E aí eu não posso usar a função read, porque se eu usar essa função aqui, ela só vai fazer isso quando o jogo carregar, mas eu quero que em tempo real, porque o player não vai estar deslocando o cenário. Então eu vou apagar essa linha aqui e vou falar o seguinte, olha, a variável pós-player 1, ela vai ser igual à minha variável alvo, tá? Ponto global position. Então, ou seja, o meu posição player 1 vai ser igual à minha variável alvo, que é o player 1, pegando a sua posição global. E a minha variável do player 2 vai ser igual a global position. E esse global position agora é do player 2. Então eu já tenho, nesse exato momento, essas duas variáveis aqui, ó, a P1 e a P2, que quando o jogo executar a primeira vez, vão estar nesses valores aqui. Agora eu vou calcular a direção. Bom, para calcular a direção, eu vou criar uma nova variável chamada direção. E essa variável, o que ela vai ser? Ela vai ser a posição do player 1 menos a posição do player 2. Então ele vai realizar essa operação matemática, tá? E aí ele vai gerar um vetor, não vai? Só que eu vou pegar esse vetor e vou aplicar uma normalização nele. O que é normalizar? É pegar esse cara que está em 1080 e trazer ele para uma escala de 1. Porque eu tenho um deslocamento uniforme de pixel a pixel. Bom, então eu tenho aqui que a direção vai ser a posição do player 1 menos a posição do player 2 normalizada. E agora, por último, eu vou fazer com que o player 2 vá em direção ao player 1. Então, a global
position, que nesse caso é do player 2, vai ser ela mais a direção, que eu calculei normalizada, multiplicado pela velocidade com que o player 2 vai se movimentar na tela, multiplicada pelo esse delta, que a gente já explicou o que significa. Então, quando eu der agora o Ctrl S e salvar o jogo e executá-lo, eu tenho agora o player 2 em direção ao player 1. E repare que se eu subir, ele sobe, se eu descer, ele desce. Se eu vier agora aqui para a direita dele, ele sempre vai estar me seguindo. Bom, então por isso que eu tenho o código. Agora, lembra uma questão da velocidade que eu falei? Vamos começar com uma velocidade mais baixa? A gente começou com uma velocidade de 100. Vamos colocar na mesma do player 2, do player 1, que é 200. Vamos ver. Olha como que agora é quase impossível fugir do player. Então, ó, é muito difícil fugir, porque ele consegue basicamente acompanhar o outro player. Então, por isso que a gente sempre começa com uma velocidade mais baixa. Beleza? Até a próxima aula, galera. Um abraço.